Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Olha, eu confesso que eu nem sei por onde eu começo esse episódio. Há um tempo atrás, eu fiz o episódio do livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu gostei muito desse livro, deixei isso bem claro no dia, adorei esse livro. O fato de eu ter gostado desse livro deu um puta chabu aqui no Li no Livro, com alguns ouvintes. Algumas pessoas, mais do que 3, 4 pessoas me procuraram falando que era um absurdo eu ter gostado, que não sei o quê, que era uma propaganda direitista, papapá, enfim. Teve gente que me mandou mais de um e-mail falando sobre, assim. Então foi um livro bem polêmico. Mas, gente, assim, eu não posso fazer nada. Se eu gostei do livro, eu gostei do livro, ponto. Né? Vamos lidar com isso. E deixei muito claro que eu gostei do livro porque eu consegui entender todas as suas camadas políticas, as suas críticas políticas, mas, particularmente, eu não achava que era um livro anti-bolchevista, né? Para mim, era muito claro que era um livro que falava sobre... Até porque o autor, o George Orwell, ele se auto-intitulava socialista, né? Então, era um livro que falava sobre a Revolução Russa, a implementação do modelo bolchevista, do modelo socialista dentro da Rússia, e depois o autor vinha com uma crítica de que este modelo acaba sendo corrompido e desaguando num governo totalitário stalinista, tá? Para mim era muito, muito claro isso, e sem falar que, assim, a forma com que ele escreveu foi uma forma que eu curti, os personagens apresentados, gostei muito. Tenho boas memórias da leitura desse livro. Aí, por causa dessa confusão toda, eu falei assim, fiquei muito afim de ler o 1984, mas vou segurar, porque já tinha me dito que não era tão bom assim, e depois de toda essa confusão, acho que é melhor eu dar ter um pouco de paz, ter um pouco de paz na vida, né? Eu adoro quando vocês interagem comigo, mas também interagir pra ficar tentando me ensinar coisas para que eu concorde só com vocês, fica chato também. Então eu falei assim, vou ficar um tempo sem falar sobre esse tipo de livro e tal. Aí acabou que eu vi que tinha lançado na Audible uma versão do 1984 em audiobook com o Lázaro Ramos. Aí eu falei, nossa, acho que vamos pegar 1984. Eu já tenho alguém aqui da Leia, uma época que eu tava tentando implementar um projeto com eles, que acabou não rolando. Eles me mandaram 1984 versão história em quadrinho, e eu tenho uma versão belíssima de 1984 do Clube de Literatura Clássica, que também, uma vez eu falei aqui que eu adorava, e aí também me mandaram e-mail, falaram assim, porque eles patrocinam o bolsonarismo, enfim, whatever. E aí, aí eu falei assim, vou pegar esse audiobook, né, o Lázaro Ramos, amo o Lázaro Ramos, tal, não sei o quê. E assim, é uma versão de 3 horas, e eu descobri que essa versão não é o texto completo original. Só que eu já estava ali. E é uma versão que, na verdade, pega o texto e faz uma adaptação como se fosse uma novela, uma radionovela, né? E aí não tem só o Lázaro Ramos, tem Miriam Cortez, tem Matheus Solano, enfim, tem uma galera muito boa. É uma radionovela, como se fosse uma radionovela muito legal, tal. Porém, contudo, entretanto, todavia, pelo que eu entendi, não é o texto completo. Tanto que o texto completo, pelo que eu estava vendo, tem um audiobook de 12 horas com texto completo. E assim, são umas 500 páginas no livro que eu tenho. Então, não tem como uma versão de 3 horas ser o texto completo. A não ser que, por eles terem feito em versão radionovela, eles acabam tirando descrições e coisas desse tipo, que particularmente eu já falei aqui milhares de vezes que eu gosto. Enfim, por que eu tô explicando tudo isso? Porque eu detestei 1984. Eu detestei 1984. Eu não sei se foi o formato, eu não sei se é essa adaptação em específico, mas eu achei um livro ruim. Eu achei uma história ruim e eu achei que, acima de tudo, gente, é como se eu estivesse lendo uma história escrita pelo Carlos Piloto. Juro por Deus. Mas não sei se vocês conhecem Carlos Piloto, aquela criança de direito e tal, enfim. Parece que eu ouvi um texto escrito por ele, porque, assim, uma quantidade de temáticas e uma quantidade de explanações tão equivocadas,
né? Porque que a gente olha para uma criança e entende ser uma criança. Porque, tipo, você fala... Uma vez eu vi esse menino falando, uma vez só, que eu fiz até um vídeo do Santinelli falando sobre ele. E era um monte de besteira, era uma coisa assim do tipo, ai, porque se você quer viver no socialismo, você quer, então, que todo mundo tenha a mesma casa, tenha a mesma roupa, coma a mesma coisa. E, gente, a galera que minimamente sabe que é socialismo, sabe que não é assim que funciona, não é assim, não é assim. Mas você entende porque é uma criança que provavelmente ouviu isso do pai, da mãe, do tio, sabe? Né, foi e vomitou esse tipo de besteira, né? Eu, principalmente, não fico olhando pra criança e falando assim, ah, seu idiota, não vou falar isso, porque é uma criança que, né, só reproduz. Agora, quando você vê um homem formado escrever umas coisas desse nível, cara, eu achei tão ruim, tão ruim. Primeiro, mais uma vez, o formato, eu acho que esse formato, para uma história dessa, empobreceu a história, e olha que Lázaro Ramos arrasa, todo mundo em volta dali arrasa. Tem uma menina que faz a Júlia, que é o interesse amoroso, que eu acho que ela não foi bem. Desculpa, moça. Tenho certeza que você deve ser uma grande atriz fora desse formato, mas aqui acho que ela não foi bem. Agora, todo mundo arrasa, das suas falas muito bem, mas assim, sabe, com uma história clara. Gente, a pessoa que ouvir esse 1984, não vou falar que lê esse livro, porque, mais uma vez, não acho que talvez não seja o texto original, o texto completo original. Mas a pessoa que ouvir este formato e falar que este livro, que esta história está criticando tanto o totalitarismo da esquerda quanto da direita, ou não entendeu, ou está agindo de má fé. Porque isso aqui é um livro, é uma obra claramente antibolchevista, claramente anticomunista, claramente antissocialista. Isso é claro, isso é muito claro, né? O Big Brother, ele é bigodudo que tem o Stalin. O Emmanuel Goldstein, que é um cara que vai aparecer aqui, que escreveu um livro, ele é o Trotsky. Tem uma hora que o cara lá é preso, que fala assim, porque você é subversivo, você tá do lado do capitalismo. Sabe? É tão descarado que chega a ser maniqueísta o negócio. É ruim, não é bom. Até eu conversando isso com o André falou assim, você não quer pegar o livro mesmo e ler? Porque aí você traz isso para ler no livro e, sei lá, na quinta-feira você traz o texto original. Eu não sei se dá tempo de eu ouvir, porque geralmente eu consigo, quando é um audiobook, eu consigo ouvir umas 5 horas. Quando é leitura, eu consigo ler umas 2 horas por dia. Não sei se dá tempo para eu conseguir trazer isso para vocês para quinta. E nem sei se tá no interesse de vocês eu trazer o texto original. Mas, cara, se for isso, eu prefiro não trazer, sabe? Porque, nossa, foi me dando uma agonia enquanto eu tava ouvindo. E não era uma agonia do tipo assim, ai, meu Deus, olha só o que o totalitarismo não faz, meu Deus. Eles estão tentando diminuir ele como um indivíduo para servir ao partido, não sei. Gente, não é isso, é porque realmente se for uma coisa tão pobre em termos de temática, tão pobre em termos de pensamento, eu não quero ter contato. Cara, eu realmente detestei isso aqui. Foi muito difícil terminar. E não foi incômodo porque mete o dedo na ferida e faz a gente entender coisas. Não, foi incômodo porque é pobre. É pobre em termos de temática. Pronto, botei pra fora. Agora eu vou pedir calma pra vocês, que eu vou solicitar aqui a vinda da nossa propaganda, para falar em propaganda, e quando eu voltar eu vou contar a história do livro, vou contar do começo ao fim e vou pontuar nessa história exatamente o que mais me incomodou. Solta a vinheta. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, começamos esse livro em algum momento de supostamente 1984. Por que supostamente? Essa história é uma distopia, ou seja, é um mundo onde o Estado, o planeta, a sociedade e tal é muito diferente daquilo que temos hoje em dia. Você tem distopias de vários tipos. Você tem distopia totalitarista como essa.
e Fahrenheit 451 também. Você tem distopias corporativistas, você tem distopias pandêmicas, enfim, algo aconteceu, o mundo muda, e aí você tem essa nova sociedade, essa nova organização social, né? É o que acontece aqui, uma distopia. Então, essa distopia, ela é dominada, esse mundo é dominado por um Estado totalitário que está em guerra contra outras duas nações, são 3 nações ao todo. E como eles são um Estado que controlam absolutamente tudo, inclusive o passado, não é realmente certo que o ano em que se passa esta história é 1984. Este valor, esta data é dada por esse Estado totalitário, tá? Então, já começa assim. Até aí você está falando assim, bem interessante isso, concordo, mas vem me acompanhando para você ver como desanda esse bolo. Dentro desse Estado, onde tudo é controlado, inclusive o pensamento, existe uma polícia do pensamento, né? Porque eles precisam ter certeza que você está pensando da maneira correta. Você tem um Ministério da Verdade, que é o responsável por controlar a existência ou apagar, na verdade, a existência de pessoas e de fatos exatamente para moldar a história e o passado conforme o seu bel prazer. Você tem também um líder chamado Big Brother. E sim, o Big Brother, né, Big Brother mesmo, foi tirado daqui, tá? Esse Big Brother, ele é um líder cuja presença é quase divina. E existe nesse líder uma coisa chamada culto à personalidade. Gente, tudo que eu tô trazendo, eu fiz uma pesquisa, porque assim, me custou muito acreditar que esse livro era tão ruim assim, tá? Então, eu resolvi ir pesquisar, vi gente que gostou, vi gente que odiou, enfim. Então, o que eu tô trazendo são umas coisas que eu anotei aqui. 1000 perdões se não tiverem no nível de profundidade que vocês querem, mas é porque eu tenho que endereçar muitas coisas em um pequeno período de tempo. Então, esse líder, ele tem essa coisa chamada culto à personalidade, ou seja, esse totalitarismo, uma de seus pilares é o culto à divindade desse líder que não pode, sob nenhuma hipótese, ser questionado, porque ele tem esse poder quase divino. A gente tem isso no nazismo, por exemplo, quanto à figura do Führer, do Hitler. Você tem, sim, também, quanto à figura do Stalin, no stalinismo especificamente. E, para mim, é muito claro que esse Big Brother é descrito como Stalin, né? Inclusive, ele tem o bigodão lá do Stalin e tal. Então, já começamos aqui. Até aí, eu pensando, ok, ele vai fazer uma crítica de ambos os lados, né? Como um totalitarismo generalizado ali, pegando pontos de cada vertente política. Mas aí você me aguarde, porque isso aqui é aquele livro que cai na mão da pessoa do MBL e ela vai falar assim, não, porque nazismo era socialista. Vá por mim, eu juro por Deus, é isso aqui que vai acontecer com uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento histórico e pega esse livro para ler. Para que esse Estado totalitário consiga fazer o controle total da sua nação, ele tem o que eu já falei para vocês, que é essa polícia do pensamento, e ele tem uma constante vigilância sobre seus membros. Então, tudo é gravado, tudo é escutado, eles são bombardeados com uma propaganda absurda. E aqui, eu vou fazer um parêntese e vou pedir que vocês, com todo respeito, se não quiserem assinar Disney Plus, não assinem. Vocês têm outras formas de conseguir entrar em contato com essa obra, que essa sim é uma obra anti-governo totalitarista de direita, tá? É uma obra chamada Andor. É um seriado de 2 temporadas, 12 episódios cada um, mais ou menos, onde você tem, dentro do mundo de Star Wars, a história de um grupo de rebeldes que usam da espionagem para conseguir minar o controle do Império Intergaláctico. Esse império, dentro da história, claramente é baseado no nazismo, tá? Tanto que você tem ali a BSI, que é muito claramente uma citação à Gestapo nazista. Eles se vestem com roupas que têm uma alusão ao uniforme nazista. Eles têm, né, essa coisa do culto à imagem do imperador Palpatine. Mas, enfim, gente,
O que eu queria que vocês prestassem atenção é exatamente a segunda temporada em um arco de história, que é a história do planeta de Gorma. É muito rápido isso que eu vou contar, tá? Não vai estragar para vocês a surpresa. Que é um planeta em que o imperador precisa extrair ali desse planeta um mineral e essa extração vai destruir esse planeta. Só que esse planeta ele é um planeta com grana. Inclusive, pela primeira vez, Andor traz pra gente, dentro de Star Wars, conceitos de que existem classes, planetas ricos, planetas pobres e planetas com poderes que os outros não têm dentro do Império. Então, esse planeta é um planeta riquíssimo, mantido pela burguesia, mantido pela galera com grana, porque é um planeta que tem uma força de produção de tecidos ricos e moda muito, muito forte. Para, então, que a população apoie o Império na extração e, consequentemente, destruição do planeta de Gorma, começa uma propaganda dentro da galáxia que vai fazer com que a galáxia passe a ver Gorman como sendo um planeta que se acha muito, um planeta cheio de pessoas subversivas, que não querem obedecer ao imperador, que lembra-se, a gente está num momento de culto à figura do imperador. Enfim, então é muito legal dentro dessa história assistir isso. E como você assiste, eles têm até uma língua alien, obviamente, que eles desenvolveram para fazer esse arco de história, que é uma língua baseada no francês. Então você vê ali que existe, na verdade, toda uma raiz desse arco de história baseado na invasão nazista dentro da França. É lindo, é de uma... Aliás, Andor inteiro é fantástico. Ai, nunca assisti Star Wars. Comece por Andor, faça isso. Pegue Andor temporada 1, Andor temporada 2, Rogue One e Uma Nova Esperança. Vai ter uma queda de qualidade quando for de Rogue One para Uma Nova Esperança, mas vai por mim, confia no processo. E aí vocês vão ter uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que eu particularmente esperava encontrar em 1984. Era isso que eu esperava encontrar. E não foi isso que eu encontrei. E por que eu resolvi abrir esse parênteses para falar de Andor? Porque existe dentro desse mundo distópico essa utilização dessa propaganda. É uma propaganda que eles fazem para que você não ame a mais ninguém, apenas ao grande irmão. Para que você se diminua como indivíduo e se torne, na verdade, o coletivo. Eles batem muito isso. Sobre como, na verdade, o correto é o coletivo, porque o coletivo serve ao Estado, o coletivo serve ao grande irmão. Então, você tem uma coisa chamada... como era? Alguma coisa do ódio? Como era o nome? Semana do ódio, período do ódio, uma coisa assim. Que eles se reúnem e eles ficam gritando que eles odeiam o amor, eles odeiam o sexo, eles odeiam a família, porque eles só amam o grande irmão. Isso é repetido, é uma lavagem cerebral que as pessoas estão vivendo. Beleza, Lívia, até aí tudo bem, até aí não tem nada anti-bolchevista. Só o Stalin ali sendo grande irmão, né, galera? Enfim. Por causa de tudo isso, o Winston, que é o nosso personagem principal, ele na verdade, durante esse começo, nessa adaptação, que eu acho que é o que realmente acontece no livro, o Winston, ele acaba passando por uma papelaria, um lugar assim, e ele vê um caderno. O Winston é dos meus, ele adora um caderninho. Nossa, eu adoro um caderninho. E aí o Winston compra esse caderno e ele, que acho que é o livro das evidências, uma coisa assim, que ele começa a escrever um diário. E nesse diário ele começa a confessar, quando ele para e começa a olhar para si ao escrever esse diário, ele começa a confessar que ele odeia essa organização social. Ele odeia esse mundo que ele vive. Ele odeia essa nação que ele vive. Ele odeia o grande irmão. E aí ele vai dando, então, voz dentro desse diário e essa voz é o que a gente lê, é o que a gente escuta, né? É o primeira pessoa. Tá falando pra gente como ele acha isso tudo uma imbecilidade, como ele acha isso horrível, como ele odeia isso. As pessoas que a polícia do pensamento captura e condena são expurgadas, né? Não são apenas apagadas da vida, como elas são apagadas da história. Ele trabalha num local onde o trabalho dele é apagar pessoas, modificar fotos, modificar vídeos, modificar jornais, para que algo ou alguém que o governo não quis que continuasse, pudesse ser expurgado, apagado da história, entendeu?
Aí ele vai conhecer essa menina chamada Júlia, que no começo ele é só a garota de cabelo escuro, que ele detesta ela, porque ela parece que sempre assim de olho nele, e ele é uma pessoa vivendo nesse mundo, então ele é extremamente paranoico. Até que, na verdade, ele descobre que a Júlia, na verdade, gosta dele. E a Júlia faz parte de um grupo antissexual, anti-amor, que são celibatários, tá? Mas na verdade ela adora dar, e aí ela dá em cima dele, ele topa, eles começam a ter um caso, tal, tal, tal. E ela percebe que ele também detesta, ele percebe que ela também detesta a organização social que eles estão vivendo, esse mundo que eles vivem, quem gostaria. E aí eles vem, ele fala que ele acha que existe um cara dentro do local onde ele trabalha, chamado O'Brien, e ele acha que esse cara também é que nem eles, também é contra o grande irmão. Por quê? Porque num desses encontros do ódio lá, que tinha que gritar, não sei o quê, ele olha para esse cara e ele percebe que esse cara está com um semblante que ele interpreta como sendo um semblante de raiva, mas não botando para fora sua raiva porque ele é um grande irmão, e sim uma raiva do próprio grande irmão, né? Segura essa informação. O tempo passa, ele e a Júlia estão ali nesse vucu-vucu todo. O O'Brien convida ele para o Winston para ir no seu apartamento e acaba falando sobre um possível grupo rebelde chamado Irmandade, e dá para o Winston um livro que seria escrito por um cara chamado Emmanuel Goldenstein, que quando você pega a descrição do Emmanuel Goldenstein, é ninguém mais, ninguém menos do que o Trotsky. É o Trotsky inteiro. Inclusive, ele fala que ele tem uma barbicha meio bode, assim, e aí, enfim, não vou começar agora com isso. Depois eu vou para aí. Mas guarda essa informação. Enfim, aí eles começam a conversar e aí ele, tipo, o Winston, ele começa a perceber que é isso que ele quer. Ele quer ir pra cima, ele quer destruir o grande irmão, ele quer acabar com esse mundo totalitário, onde ele não tem como pensar, ele vive com medo. E aí ele começa a ter esse relacionamento com a Júlia, que também tá pensando assim, e começa a ler o livro que o Winston deu, que o O'Brien deu pra ele. E só que a Júlia, ela é diferente do Winston. Ela não quer ir pra cima de ninguém, ela quer fugir. Ela tá cagando pro mundo, ela não quer mudar o mundo, ela quer sair dele. E isso meio que quebra um pouco. Nesse momento, eu comecei a entender que isso aqui é uma história de amor com um fundo anticomunista, tá? Porque é muito claro isso, que esse é o grande problema quando o conflito entre a Júlia e o Winston. O Winston, ele quer mudar o mundo. A Júlia, ela só quer ir embora, só quer escapar. Até que num dia, durante um desses encontros amorosos que o Winston e a Júlia têm, eles são capturados. E a gente descobre, olha, antes de tudo, tô indo pro final, tá? Não quer saber? Beijo, semana que vem estamos de volta às 5 da tarde. Continua por sua própria conta e risco. Eles são capturados nesse encontro que eles têm, tal. E aí a gente começa a descobrir algumas coisas. Primeiro que o cara lá da papelaria que vendeu para ele o caderninho, o diário dele, é um agente da polícia do pensamento e botou um alvo nas costas dele, tá? Outra coisa, o O'Brien, ele é um membro da polícia do pensamento. E não só um membro da polícia do pensamento. Tudo que o O'Brien faz pro Winston naquele dia que chamou ele lá pra comer na casa dele, e até mesmo o rosto do O'Brien durante lá o momento do ódio, tudo foi uma grande armadilha que o O'Brien montou para pegar pessoas que tenham pensamento contra o grande irmão. E aí eles são separados, a Júlia e o O'Brien, a Júlia e o Winston são separados, e aí começa uma série de torturas, né? Inclusive, uma dessas torturas que ele vai sofrer, algumas físicas tal, mas uma dessas torturas é uma tortura sobre... É como se fosse uma lavagem cerebral que ele vai sofrer do O'Brien, falando sobre inversões do pensamento. Exemplo. Ele fala assim pro Winston O'Brien, você já pensou que, na verdade, a escravidão é a liberdade? Porque a liberdade que você quer, na verdade, é uma escravidão, porque se você tiver uma liberdade da nossa sociedade, você vai para a escravidão do capitalismo. E, gente, eles usam nessa versão a palavra capitalismo. Eu não sei se é a palavra que eu utilizo no texto original, tá? Mas nesse texto, eles usam a palavra capitalista.
2 e 2, vocês não, se a gente controla o pensamento, se o grande irmão, né, se a sociedade, se o Estado controla o pensamento e se o Estado controla o passado, tudo que a gente fala, você tem que acatar. Por exemplo, se eu falar que 2 mais 2 é 5, é porque é 5. E aí começa uma lavagem cerebral junto com uma tortura física. Então, tipo, quanto é 2 mais 2? 4. Ele apanha. Quanto é 2 mais 2? 4. Apanha. Até que quanto é 2 mais 2? Ah, eu não sei. Aí apanha. Ah, quanto é 2 é 5. E é muito louco, porque aqui a gente precisa começar a dar os nomes aos bois. Porque fica muito claro para mim que isso aqui é um livro anticomunista. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem a descrição física desses 2 líderes da União Soviética, o Trotsky e o Stalin. Você tem a utilização clara da palavra capitalismo e você tem a utilização desse slogan, que foi um slogan do 2 mais 2 igual a 5, que foi um slogan utilizado pela União Soviética. Acho que foi em 31, se eu não me engano. A União Soviética, lembrando que a Revolução Russa acontece em 17. Em 31, se eu não me engano, a União Soviética, eles fazem um slogan chamado 2 mais 2 igual a 5, porque eles estão querendo fazer uma propaganda onde todo plano de governo que deveria ser executado em 5 anos deve ser, na verdade, executado em 4 anos. Então, é uma brincadeira com esse 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 5. E, gente, esse tipo de coisa era normal. Lembra dos 50 anos em 5? É o que a gente também tem aqui no Brasil. Né, o plano de governo para a melhoria financeira, econômica, tal, que a gente precisaria levar 50 anos para implementar, a gente vai implementar em 5 anos. Mesma coisa lá. O que a gente precisaria implementar em 5 anos, a gente vai tentar implementar em 4. É uma brincadeira. Ele usa esse slogan aqui como parte numa cena de tortura física e lavagem cerebral. E como, na verdade, símbolo de que o poder que este Estado tem é um poder corrupto e que está ali para quebrar, isso ele fala muitas vezes, quebrar o individualismo daquela pessoa, porque aquela pessoa só pode existir se servir ao coletivo. E quem controla o coletivo é o Estado. Isso aqui é claramente algo anticomunista. É totalmente. Enfim, ele mesmo assim, o Winston não quebra mediante todas essas torturas. Ele vai se tornando ele vai tendo seu corpo totalmente degradado. Tem uma hora que que o O'Brien fala assim pra ele: deixa eu ver quantos dentes sobraram. Você só tem 11 dentes na boca agora. Ele vai sendo, né? E quem faz a tortura é o O'Brien. Aliás, tem um momento ali que o Winston fala pro O'Brien: você lê o livro do Goldenstein, você leu? E aí o O'Brien fala assim: cara, eu que escrevi esse livro. Então, assim, né? Lembrando que o Trotsky e o Stalin, eles eram opositores, mas segundo George Orwell aqui, tá dizendo que, na verdade, é tudo farinha no mesmo saco. Olha o nível de anticomunismo que é esse livro, de anti-União Soviética que é esse livro. Enfim, no final, ele não tá sendo quebrado, ele não tá entregando a Júlia, e o O'Brien precisa que ele entregue a Júlia, porque o O'Brien sabe que o Winston ama essa menina, e se lembra que eu falei, eu odeio o amor, né, que uma das coisas que eles eram obrigados a falar, eu odeio o amor, porque se você ama alguém, você não está amando o grande irmão, que é a única criatura que você precisa amar. Então, ele precisa entregar a Júlia. Então, a última coisa que o O'Brien faz com ele é levar ele para o quarto, a sala 101, que aqui realmente foi um negócio muito difícil para mim, porque tem os barulhinhos, né? Ele, como é uma radionovela, entre aspas, no formato de radionovela, tem uns barulhinhos. E nessa sala 101, o maior medo, ele vai ser torturado com o maior medo dele, o Winston vai ser torturado, e o maior medo dele é rato. E para quem não sabe, meu maior medo é rato também. Eu tenho, na verdade, alguns medos muito clássicos. Primeiro, eu tenho medo de alto mar, eu tenho pavor em alto mar. Mas eu vou fazer um cruzeiro ano que vem, porque eu quero, né, enfrentar esse medo de uma maneira luxuosa. Então, eu vou fazer um cruzeiro ano que vem. Aí, eu tenho medo de rato, tenho pavor de rato, na verdade. Nossa, tenho pavor mesmo. E eu tenho pavor de doppelganger. São, acho que, os 3 medos maiores. Eu tinha medo de escuro, mas eu já superei. Então, são os 3 medos que eu ainda tenho hoje muito fortes em mim. E aí, ele vai ser torturado nessa
sala cheia de ratos, e é construída durante essa versão que o local onde essa sociedade onde eles estão é um mundo que, por ter enfrentado muitas guerras civis e guerras contra as nações, é um local muito pobre e que tem muitos ratos. E ratos são animais carnívoros. Então, até a Júlia fala para ele assim: ah, você sabe que lá na Baixada, a mãe não pode deixar o bebê sozinho, porque se deixar o bebê sozinho no berço, o rato vai lá e come o bebê. Então, ele é torturado com essa sala que tem seu maior medo, e aí ele acaba entregando a Júlia, ou seja, renunciando aqui à quebra do amor deles. Mas a gente, assim, particularmente nessa versão eu não senti que houve uma construção do amor deles dois. Para mim, aqui é muito claro que o relacionamento deles é baseado em sexo. Então, essa entrega dele... Meu cachorro roncando. Ai, tá frio, então eu embrulhei ele, tá dormindo gostosinho, que do meu tá roncando. Enfim, essa entrega que ele tem da Júlia, na verdade, pra mim é uma coisa que eu tava esperando ele fazer muito antes. Porque é muito claro pra mim que não havia um amor ali, pelo menos nessa versão, não foi me construído, não foi me demonstrado amor, e sim um tesão absurdo, e é isso, né? E aí, com a entrega da Júlia, finalmente ele é solto. Passa-se o tempo, então a gente encontra o Winston vivendo ali uma vida menor, até que ele num café encontra a Júlia, e aí ele vai falar com ela também é uma criatura mais quebrada, mais, né, fala baixo, tal. E aí ele pede perdão para ela e fala assim: eu entreguei você. E ela falou assim: eu também te entreguei. E aí ela fala que quando um entrega o outro, quando eles cedem à tortura e eles entregam o seu companheiro, tanto na minha cabeça, companheiro de luta, quanto companheiro de vida, o amor, esse laço de amor é quebrado, então não existe mais. E aí termina, então, com o Winston gritando que ele só ama o grande irmão, o grande irmão, o grande irmão. Fim desta versão de 1984. Então, assim, mais uma vez, achei que existem construções dentro desse livro, que são, dessa obra, né, que são muito boas, muito legais, muito bem feitas, mas que eu fiquei toda hora pensando, poxa, eu queria ler o texto original para saber como isso foi feito lá. Principalmente porque no Revolução dos Bichos eu tive contato com o texto original e eu gostei muito, né? Então não sei como teria demonstrado isso lá. E 2, os conceitos aqui, as críticas, elas já estão ali para mim beirando a ojeriza do autor para com uma organização ali política e social que ele não concordava. E aí eu acho que fica doutrinatório, eu acho que fica raso, e aí eu acho que vira, na verdade, uma propaganda, e eu acho que acaba sendo um livro que, como eu disse, na mão de pessoas mal intencionadas politicamente, dá muito ruim. E deixando uma coisa aqui clara, gente, já falei isso antes, vou falar isso novamente. Sou uma pessoa com inclinações políticas e sociais de esquerda. Eu bato palma para tudo que a esquerda faz no Brasil? Não, mas eu sou uma pessoa com inclinações políticas de esquerda. Eu tenho ojeriza à extrema-direita. Ai, Lívia, mas eu escuto você e sou bolsonarista. Não devia estar escutando. Não sei o que você está fazendo aqui. Realmente, com todo respeito, não era para você estar aqui. Lívia, mas eu te escuto do MBL. Mais uma vez, também não era para você estar aqui, tá bom? Deixar isso muito claro. Nunca mais vou te escutar. Muito obrigada. Por favor, me promete? Tá, por favor. Mas dito isso, não bato palma para tudo que as pessoas fazem. Eu acredito que o mundo não seja preto e branco. E é isso que me irritou nesse livro. Ele transforma questões políticas muito sérias, questões históricas muito complexas, em coisas muito básicas e muito maniqueístas, muito preto no branco. E eu acho que empobreceu muito a obra. Me fala se você quer que eu traga a obra original. Porque, mais uma vez, eu não sei se eu tô afim. Sabe aquele momento que você tem curiosidade, mas você ao mesmo tempo não sabe se tá afim? Pois é. É esse com o texto original de 1984. Eu acho que esse aqui já me traumatizou o suficiente. Pronto, foi isso. Se você gostou desse episódio, por favor, senhoras e senhores, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Alguns pagos, outros públicos, porque queremos, né, que pessoas que têm condições de pagar paguem, pessoas que não têm condição de pagar também escutem. Então estamos ali para todo mundo ouvir, quem quiser, aonde quiser. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. De vez em quando nós temos alguns episódios com conteúdo extra lá no @LiviaMulder
que é o meu Instagram, às quartas-feiras. Episódios especiais, eventualmente, às quintas-feiras aqui, mas esses próximos meses não vai ter, tá? Acho que talvez julho a gente tenha episódio especial numa quinta, mas eu aviso vocês antes. E é isso. Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.